Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Deus tem algo para nossas vidas nessa noite. Quantos podem crer comigo? Digo amém. Amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 11. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o aço que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser mal fazer, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em seus sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, e nós queremos ouvir a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e queremos a revelação da Tua palavra para as nossas vidas. Senhor, nós nos abrimos agora somente a Ti e ao Teu Espírito Santo. Leva-nos cativo diante da Tua presença. Sê conosco essa noite, nos fazendo entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós anulamos todo e qualquer espírito de confusão, de frieza espiritual, de mornidão espiritual, tudo aquilo que intenta contra esse povo que aqui entrou essa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos agora, quebramos todo o poder das trevas, na autoridade do nome de Jesus. E agora todo pensamento é levado cativo à Tua presença. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Eu quero dar como tema que o Senhor colocou no meu coração o seguinte: as 2 testemunhas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, principalmente o livro de Apocalipse, nós ficamos deslumbrados, maravilhados ao mesmo tempo, ficamos confusos, porque muito dele provavelmente sejam simbolismos de realidades espirituais ou ainda realidades naturais que hão de acontecer. Então, quando nós olhamos Apocalipse, nós vemos um livro que é um livro que fala do futuro, das coisas que irão acontecer. E o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu essa revelação, e nós queremos essa noite poder contemplar, juntamente com os irmãos, aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Amém? João foi o único dos apóstolos que não teve uma morte violenta. Todos os apóstolos, Pedro, Paulo, Lucas,
Lucas, todos eles morreram de uma maneira terrível. João, o discípulo amado, o homem que debruçava-se no ombro de Jesus, ele viveu e nos últimos dias da sua vida, ele foi levado a ir em Patmos, aonde ali passou o resto da sua vida. Mas ali ele teve a maior de todas as revelações. Ali o Senhor Jesus deu a ele o livro de Apocalipse, aonde ele pôde então escrever as igrejas da Ásia, e essas igrejas nós sabemos hoje que são períodos de tempo, não apenas eram igrejas locais daquele tempo, mas também são períodos de tempo, e nós estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia. Então não mais haverá outra igreja depois dessa que nós estamos vivendo. Então por isso nós sabemos que estamos no tempo do fim. E João aqui, falando a respeito de um acontecimento que estaria acontecendo, com certeza isso ainda vai acontecer. João fala de duas testemunhas, dois homens, duas pessoas que estariam voltando e estariam então dando testemunho a respeito das coisas de Deus e mais propriamente a respeito do Senhor Jesus. E ele fala então de dois homens que os estudiosos da Bíblia dizem eles, provavelmente um deles seja Elias e o outro seja Moisés. Esses dois homens, que um diz a Bíblia que foi arrebatado, outro diz que a Bíblia diz que ele morreu, todavia não se achou o seu corpo. Então, esses homens que estiveram com Jesus no momento da transfiguração, ali no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que duas testemunhas, e como eu acabei de dizer, provavelmente sejam esses dois homens, pelo perfil daquilo que fizeram e pelo perfil daquilo que farão. Em outras palavras, se você olhar, Moisés representa a lei, ou seja, representa a palavra, e Elias representa os profetas, todos eles apontando para Cristo. E quando você olha o que esses homens fizeram, se você observar a vida de Elias foi um dos maiores profetas, na realidade um grande profeta, que era capaz de fazer o sol parar, e a sua palavra foi lançada e por 3 anos e meio não choveu naquela terra de Israel. Esse era Elias, e provavelmente pelo contexto aqui de Apocalipse, ele vai fazer a mesma coisa. Então entendemos que Elias é uma dessas testemunhas, e o outro também pelo contexto, capaz de fazer as águas do rio se tornarem sangue, capaz de mandar vir pragas sobre o Egito, provavelmente também seja Moisés. Duas pessoas que estarão voltando, não sabemos quando, mas sabemos que elas virão e estarão aqui na terra e serão odiadas pelas pessoas. Por quê? Porque falarão coisas que elas não quererão ouvir. Então a Bíblia nos narra fatos que hão de acontecer, fatos que estão para acontecer. E eu quero falar a você hoje a respeito dessas testemunhas, mas não propriamente delas, porque elas ainda virão. O fato é que elas virão, mas eu quero falar do espírito dessas pessoas, e claro, não vou falar do espírito delas propriamente dito, porque não é isso que eu quero falar com você, mas do espírito que moveu essas pessoas a fazerem aquilo que fizeram. Eu quero falar a você essa noite a respeito do espírito que estava por trás dessas pessoas, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, eu quero te mostrar o que essas pessoas, ou essas testemunhas, representam hoje, porque elas ainda virão fisicamente. Não sabemos se virão num corpo glorificado, provavelmente não, porque irão ser mortas, então virão num corpo de carne, Elias virá num corpo de carne, e Moisés virá também novamente em carne, e serão mortos. Mas o que representa então, se essas duas testemunhas serão pessoas que ainda virão, o que representa essa profecia, trazendo isso para o nosso tempo, trazendo isso para hoje? Eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, o Espírito que movia Moisés e que está se movendo na terra hoje.